Bom, nas aulas anteriores desse curso, então, nós vimos como que o cérebro funciona em termos de regiões, de sistemas e de redes neurais, que a gente está explanando bastante sobre isso. E depois a gente avançou sobre os processos psicológicos universais, como por exemplo a atenção, a emoção, a aprendizagem e a motivação. Nas aulas anteriores, então, desse curso, a gente falou bastante sobre como que o cérebro funciona em termos de regiões, de sistemas, de redes neurais. E depois a gente avançou propriamente nos processos psicológicos universais, como por exemplo a atenção, emoção, aprendizagem e motivação. E agora, nesse terceiro tema, estamos explorando como que os processos podem ser tratados e trabalhados de maneira em mecanismos de intervenção clínicas, de maneira prática na nossa psicoterapia. E nessa aula, então, nós vamos abordar um dos elementos mais importantes enquanto ferramenta terapêutica, que é a relação terapêutica. Entender a relação terapêutica como um instrumento tecnológico da psicologia. Muitas vezes, quando a gente fala de intervenção clínica, a gente imagina muito sobre técnicas, exercícios, estratégias específicas, como por exemplo no vídeo em que a gente falou bastante sobre a questão do mindfulness enquanto técnica de treinamento neurofisiológico. No entanto, uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode trabalhar aqui na psicoterapia é justamente a relação terapêutica, o manejo da relação terapêutica, o cultivo da relação. E essa relação cria um contexto emocional e neurobiológico fundamental que facilita os processos terapêuticos da mudança, da regulação, da aprendizagem, do entendimento, da clareza que o paciente sai depois da nossa sessão. Então, do ponto de vista da neurociência, o cérebro humano ele é profundamente relacional. Desde o início da nossa vida, grande parte da regulação emocional ocorre justamente em interações com outras pessoas. Por exemplo, os bebês, eles não conseguem regular sozinhos seus estados emocionais. Eles dependem fundamentalmente dos seus cuidadores, das suas mães, dos seus pais, que oferecem essa rede de contato, de previsibilidade, de segurança. Esse é o processo que a gente diz de corregulação. Como que a regulação está interdependente dentro do contato terapêutico ou do contato interrelacional que a pessoa tem com outras pessoas. Então, avançando um pouquinho mais, mesmo na vida adulta, continuamos sendo sistemas nervosos que se regulam em relação com outros sistemas nervosos, cérebros interagindo, né? Uma brain net, como diz, né, o Nicoleles. E as conversas, expressões faciais, tons de voz, presença emocional, tudo isso influencia diretamente nos estados fisiológicos e emocionais. Mas André, o que isso significa? Isso significa que a relação terapêutica não é apenas um contexto de conversa, mas também um espaço de regulação do nosso sistema nervoso. Mas na prática, o que isso significa também? A ideia é que quando um paciente entra numa terapia trazendo ansiedade, vergonha, sofrimento intenso, muitas vezes o sistema de ameaça está altamente ativado. E é justamente nesse estado que a gente precisa entender que a capacidade de refletir, de aprender e de experimentar novas perspectivas tende a diminuir. Em outras palavras, deixar um pouquinho mais claro aqui, o cérebro ele funciona muito mais como um modo de sobrevivência do que como um modo de exploração. Então, a relação terapêutica traz esse conteúdo da sobrevivência dentro dessa relação, né? E assim, a relação terapêutica, dentro dessa perspectiva da sobrevivência, né, ela ajuda a reduzir esse estado de ameaça. Então, a gente tem que pensar que é como se a gente sempre estivesse na floresta. E daí, quando a gente encontra um outro ser humano que é um lugar seguro, é como se a gente tivesse achado uma tribo, a gente tivesse achado um ponto de acolhimento, um ponto de segurança, de confiança, que vai ter comida, que vai ter fogo, que vai ter relação, que vai ter segurança, né? Enfim, o terapeuta, então, que escuta com essa atenção, ele valida a experiência do paciente e responde de forma previsível, ele cria esse ambiente de tribo, né, de segurança psicológica e ativa esses processos filogenéticos mesmo do ser humano, né? E essa segurança influencia diretamente nos sistemas ligados ao vínculo e à afiliação.
E avançando um pouquinho mais, é legal dizer que as pesquisas em neurociência e psicologia do apego mostram que as experiências relacionais seguras, elas ativam fundamentalmente circuitos associados à confiança, ao cuidado, à regulação emocional. Em outras palavras, esses circuitos estão relacionados a esses estados fisiológicos mais estáveis, de uma respiração mais regulada, de uma maior disponibilidade para a reflexão. E isso tudo, gente, ajuda demais a explicar por que pacientes muitas vezes conseguem falar sobre os temas difíceis na terapia que não conseguiriam abordar em outros tipos de contextos familiares, de amizade, né? O espaço terapêutico, portanto, ele é valioso, ele vale ouro. Ele funciona justamente como um ambiente protegido, um oásis em um lugar dentro da gente, um lugar realmente muito seguro, um lugar muito valioso, onde o sistema nervoso pode explorar as experiências internas sem entrar imediatamente em defesa. E um outro aspecto que é muito interessante nisso tudo é que a relação terapêutica ela contém aquilo que a gente diz que é a presença do terapeuta. E o que significa isso, André? A presença do terapeuta não significa exatamente estar fisicamente na sessão, né? Mas estar realmente atento ao paciente, ao ritmo da conversa, às mudanças emocionais que ocorrem ao longo do encontro. É essa presença terapêutica que comunica esses estados de segurança e disponibilidade. É um lugar em que você está ali, sem julgamento. Aquilo traz uma sensação de poder estar em paz naquela relação, naquele lugar. E avançando um pouquinho mais, quando o terapeuta está regulado, atento, receptivo, ele também consegue atuar em um modelo implícito de regulação emocional. O paciente, portanto, começa a experimentar uma forma diferente de lidar com as emoções intensas. Totalmente diferente com aquela que ele está vivenciando com os colegas, com os outros ambientes sociais, com a família, enfim. E não é apenas uma explicação verbal, mas é por uma experiência relacional em si. E além disso, gente, a relação terapêutica ela cria oportunidades para novos tipos de links, né, de aprendizagens emocionais. Os pacientes que tiveram, por exemplo, histórias marcadas por muita autocrítica, muita rejeição, muita negligência, eles podem começar a experimentar um tipo diferente de relação, muito mais baseado nos fundamentos, nos princípios do respeito, da curiosidade, da validação, de estar com de uma maneira totalmente única e de estar com de uma maneira que ele nunca vivenciou isso em nenhum ambiente, em nenhuma circunstância. Por isso, o lugar da relação terapêutica é uma ferramenta enorme neurofisiológica. É um lugar no nosso cérebro que ele ocupa que é extremamente regulador e extremamente seguro, que ativa os processos parasimpáticos. E essas experiências elas podem ser muito pequenas, mas elas têm um impacto extremamente profundo. Quando um paciente ele consegue perceber que ao expressar a vulnerabilidade dele, sem ser julgado, sem ser rejeitado, ele começa a entender que existe a possibilidade de novas associações que podem começar a se formar, se solidificar, se consolidar. E o sistema, então, ele aprende que nem toda relação nem toda relação humana, né, nem toda relação com outros indivíduos, com pessoas, é ameaçadora, é um lugar de perigo. Pelo contrário, ele entende que aquela relação é o oposto de tudo aquilo que às vezes ele vivencia na família, ele vivencia nas amizades, nos ambientes sociais. Então, aí que entra o lugar mais profundo neurofisiológico, né, neurobiológico, neuroquímico da relação terapêutica. Ativações extremamente sutis e impactantes acontecem no nosso cérebro. Então, finalizando, do ponto de vista da plasticidade neural, isso significa que novas redes relacionadas à segurança e ao vínculo podem ser fortalecidas. E assim, com o tempo, as experiências elas podem cada vez mais serem modificadas. Padrões antigos acabam perdendo força junto com essas relações humanas que são reestruturadas, reativadas dentro do indivíduo. E eu acho muito importante destacar, gente, que a relação terapêutica não substitui exatamente as técnicas, intervenções específicas de treinamento neurofisiológicos que a gente abordou em outros vídeos, outras aulas, né? Pelo contrário, gente,
ela, na verdade, ela cria um contexto no qual essas intervenções podem funcionar de forma mais eficaz. Então, sem um mínimo de segurança relacional, muitas técnicas, por exemplo, do mindfulness, da compaixão, elas perdem o impacto. Então, por isso que a gente sempre começa entendendo como que a relação terapêutica é o fundamento de toda essa neurociência aplicada à psicoterapia. E por isso, gente, a relação terapêutica como um processo neurobiológico, né, ajuda demais psicoterapeutas a valorizarem os aspectos muitas vezes considerados subjetivos, como por exemplo a empatia, a presença, a validação, aspectos que não parecem ser tão eficazes, mas que no fundo às vezes são os que são mais importantes quando você entende o lugar que você ocupa para aquele sujeito dentro da relação terapêutica. E a grande ideia aqui que queremos consolidar é justamente que a psicoterapia não acontece apenas no nível das palavras, das interpretações, tá bom? Ela acontece também no nível da experiência relacional, como se estivessem várias dimensões acontecendo ali, né? E existe a dimensão linguística, a dimensão verbal, a dimensão racional, existe a dimensão fisiológica e existe uma dimensão relacional acontecendo no processo terapêutico, né? E nessa dimensão relacional, dois sistemas nervosos interagem, se regulam e criam essas condições novas para o funcionamento. Então, na próxima aula, gente, nós vamos avançar como que outros mecanismos são fundamentais enquanto métodos de neurociência aplicada à psicoterapia. E nós vamos falar justamente da psicoeducação, baseada na neurociência. Vamos discutir então os processos psicológicos que acontecem quando a gente adquire novos conhecimentos. Tem uma nova aquisição, né? Por que é tão importante a psicoeducação? O que acontece no nosso cérebro quando a gente entende as coisas, quando a gente aumenta a clareza? Vamos abordar isso então no nosso próximo vídeo.